estou como analista de relações institucionais aqui na Fundacred e também faço parte do Comitê de Desenvolvimento Sustentável da Fundação. E hoje eu tenho o prazer de ser mediadora deste webinar organizado pela Fundacred através do seu comitê, em comemoração ao Dia do Estudante. Neste encontro, falaremos sobre inteligência artificial, que será apresentado pelo nosso presidente, Nívio Delgado. Antes de começarmos, eu gostaria de compartilhar algumas informações importantes para a gente garantir que todos tenham uma experiência produtiva e positiva durante o nosso evento. O nosso encontro será gravado para disponibilização posterior, conforme informado na inscrição, e para seguir todas as nossas políticas de privacidade e garantir um ambiente seguro para todos, as câmeras e os microfones dos participantes estarão desativados durante o webinar. Sabemos que muitos terão perguntas, comentários, interações ao longo da apresentação e elas são muito bem-vindas. Para isso, utilizaremos a função do chat, fiquem super à vontade. No final da apresentação, faremos uma sessão de perguntas e respostas e tentaremos responder a todos. Sobre o material que será apresentado, sabemos que a quantidade de informação pode ser significativa, por isso queremos assegurar que todo o material trabalhado será disponibilizado para vocês no pós-evento. Isso permitirá que vocês revisitem as informações e aprofundem seu conhecimento no seu próprio ritmo. O certificado de participação será encaminhado para vocês por e-mail nos próximos dias. Estamos muito animados em ter vocês conosco e ansiosos para começar o nosso mergulho na inteligência artificial. Portanto, agora eu passo a palavra para o nosso mestre desse encontro, Nívio, a tela é toda sua, fica à vontade. Acho que teu microfone está fechado, Nívio. Agora abriu? Não? Agora sim. Ah, legal. Thalia, muito obrigado pela oportunidade e parabéns para o nosso Comitê de Desenvolvimento Sustentável por essa iniciativa tão bacana na Semana do Estudante. A gente comemora no dia 11 de agosto o Dia do Estudante e foi uma oportunidade de materializarmos aquilo que a gente vem fazendo na nossa matriz de materialidade, né, Thalia? Focando ali os dois ODSs principais da nossa jornada aqui, o ODS 4 de educação de qualidade e o ODS 8 de trabalho decente e crescimento econômico. Essa é uma oportunidade de difundir o nosso conhecimento, falar um pouco do nosso trabalho também aqui na Fundacred. E eu fico muito feliz de poder abrir essa semana e falar sobre um tema que eu gosto bastante, inteligência artificial. Está dentro de um espectro que eu sempre gostei, que é tecnologia. Estou aqui na Fundacred há muito tempo, né? Há 26 anos, e cheguei aqui para trabalhar com tecnologia lá em 1997. Hoje eu tenho uma outra função, mas a tecnologia como ferramenta sempre foi algo que me chamou bastante atenção e me encantou. Mas antes de começar a falar sobre o tema de hoje, que é mais uma provocação e também uma aplicação prática, mas mais é uma provocação do que os aspectos técnicos de inteligência artificial, eu quero chamar vocês que estão aqui nos assistindo para também prestigiarem os outros encontros que a gente vai ter nessa semana sobre trabalhabilidade, que a Sheila vai trazer um tema muito rico, que vai falar sobre como a gente pode se destacar no mercado de trabalho, por onde começar, networking, como é que elabora um bom currículo, e depois que consegue uma entrevista, né, o que fazer com essa oportunidade. Então, amanhã, às 11 horas, a gente tem esse encontro aqui, né, nesse mesmo canal. No dia 9, às 11 horas também, a gente tem um tema muito rico, que eu adoro, que é privacidade e proteção de dados. O Daniel Borges vai trazer para a gente um conteúdo muito bom. E eu tive a oportunidade de estudar esse tema por bastante tempo, ali entre 2018 e 2019, né? Mergulhei bastante nesse tema e aprendi muita coisa rica, né, sobre a nossa proteção, o que é a nossa identidade, né, o quanto que a gente tem que ter cuidado com essa nossa identidade a partir dos nossos dados. No dia 10, a gente tem às 16 horas com a Fernanda Cardoso, um tema riquíssimo também, que tem super a ver com o que a gente faz aqui na Fundacred, né, com educação financeira. Vai falar sobre planejamento financeiro, relação do brasileiro com o dinheiro, as fases da vida financeira, o efeito de juros sobre juros, enfim, tudo que pode ajudar aqui na nossa vida, né, do dia a dia e em relação à educação financeira. Bom, eu vou abrir aqui a nossa apresentação,
Thalia, se tu me permite, vou deixar aqui apresentando na tela e vou abrir para a gente aqui. Aí, para começar bem, do início bonitinho. Muito bem. Tem um pequeno probleminha aqui, percurso. Agora sim. Pronto. Está todo mundo vendo aqui? Então, nosso tema é inteligência artificial. Como eu referi no início da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, é mais uma provocação principalmente para o mundo e o ecossistema da educação, o que a inteligência artificial pode influenciar e como a gente pode influenciar também a inteligência artificial no mundo do trabalho, no mundo da educação. Mas, enfim, antes de chegar no ponto da reflexão e da provocação, quero me apresentar para vocês, um pouco mais de detalhes. Eu sou o Nível Júnior Lewis Delgado, eu estou presidente da Fundacred, estou aqui há bastante tempo, estou desde os meus 16 anos na Fundacred, com muito orgulho, gosto muito de trabalhar aqui. Trabalhar aqui é algo apaixonante, a gente se apaixona pelos temas que a gente desbrava, explora e conhece todos os dias. A gente é um time fantástico de mais de 200 pessoas e a gente ama o que faz, a gente faz isso com muito amor e é um orgulho estar aqui representando esse time maravilhoso. Eu também sou conselheiro de uma instituição de ensino fundacional, estou presidente da Federação das Fundações e Associações aqui do Rio Grande do Sul, sou um entusiasta de tecnologia, como vocês podem ver aqui pela minha formação, e sempre que vocês puderem e quiserem, né, me acompanhar no LinkedIn e também no Instagram, aqui está, é fácil de pesquisar, o meu nome é bem difícil de repetir e fácil de encontrar, então, por favor, me sigam lá e acompanhem, porque volta e meia tem um material bacana. Bom, o que a gente vai falar aqui no nosso encontro de hoje, né? Um briefing bem rápido a respeito do que é essa provocação. A gente vai falar sobre inteligência artificial, sobre a inteligência artificial como uma tecnologia. A gente vai também falar sobre a nossa inteligência natural, nossas humanidades, né? E o quanto que ela é incomparável e, na minha opinião, insubstituível, pelo menos por muitos e muitos anos, como a gente vai ver aqui no nosso webinar. A gente também vai falar sobre essa convergência de inteligência artificial e humanidades, né? Como que a gente pode fazer isso com inteligência e influenciar a inteligência artificial e a sua aplicação, essa ferramenta. Também vou trazer dois autores que são uma referência para mim e tive a oportunidade de ter contato com eles, um em 2020, durante a pandemia, e o outro um pouco antes disso, lá em 2018, o Joseph Ele. E por fim, então, para a gente ter um pouco de prática aqui, mostrar como é que a gente pode instalar o ChatGPT, usar ele no Chrome com uma facilidade a mais que eu vou mostrar para vocês. E no final, então, para a gente poder olhar como é que funciona, uma aplicação rápida, e aí a gente abre para perguntas e a Thalia vai me ajudar a conduzir, então, para poder responder para vocês. Beleza? Então tá. Antes de começar o tema, eu quero falar um pouco sobre Fundacred, né? Essa nossa entidade fundacional de direito privado, que é a nossa grande promotora da educação. A gente faz isso como propósito, né? Transformar vidas através da educação. A gente gera acesso junto às nossas associadas, às nossas conveniadas, desculpa, que estão espalhadas por todo o Brasil. A gente já fez isso, faz isso há muito tempo, há mais de 50 anos, e para uma rede de conveniadas de mais de 250 espalhados pelo Brasil, a gente já beneficiou mais de 100 mil vidas. Mais de 100 mil pessoas, né, tiveram a oportunidade de estudar, assim como eu tive a oportunidade de estudar com crédito educacional, e transformar a sua vida, ter mobilidade social, conquistar os seus sonhos, materializar os seus sonhos, mas também realizar os seus sonhos como talento, né, desenvolver o seu talento, fazer aquilo que gosta, aquilo que ama. Nós, como disse para vocês, estamos em todo o Brasil. Vale muito a pena conhecer as nossas redes sociais também para entender um pouco mais do nosso trabalho, entrar no nosso site, fundacred.org.br, e entender como é que pode se beneficiar
desse nosso trabalho, né? A nossa rede de conveniadas, as inscrições para muitas instituições estão abertas agora para o vestibular de segundo semestre, né? E também temos sempre vagas ali no nosso LinkedIn e também no nosso site, ali na Trabalhe Conosco, para fazer parte do time. Vale muito a pena conhecer o nosso trabalho e o trabalho de tanta gente bacana que trabalha aqui na Fundacred. Bom, o que é inteligência artificial, né? Interessante a gente poder refletir sobre esse tema e entender que é uma expressão que foi, né, cunhada, né, instituída ou desenhada em 1956, faz bastante tempo. Mas antes mesmo de ser cunhada essa expressão, inteligência artificial, lá em 473, Aristóteles já, né, uma maneira mais filosófica, né, fazia algumas provocações e tentava trazer, né, para o nosso mundo, para a nossa consciência, a possibilidade dos objetos terem vida ou executarem as tarefas que o ser humano executava com eles. Então, sempre foi uma ideia presente no nosso consciente coletivo, e eu estou exemplificando aqui com Aristóteles, porque é o registro mais antigo, né, mais de 2.500 anos tem esse registro de que a gente tinha a intenção, a vontade, ou inspiracional, ou aspiracional, de termos objetos, né, sem vida, executando tarefas que nós, como seres humanos, executamos. E, como eu disse para vocês, em 1956, essa expressão foi cunhada num grande brainstorming que foi feito no verão de 56, 8 semanas, muita gente falando sobre tecnologia, o que existia de tecnologia, o que existia de aplicação para tecnologia. E aí um doutor, lá, o doutor John McCarthy, cunhou essa expressão e que já populava, né, essa nossa capacidade de empregar inteligência, né, o que se entende como inteligência, a máquinas, né? Isso antes do John McCain cunhar essa expressão, o Alan Turing, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o filme, né? Que é um filme, O Enigma, do Alan Turing. É um cara que ele é tido como o pai da inteligência artificial, porque ele fez, né, elaborou o teste de Turing em 1950. Em 1951 também ele desenvolveu um programa de xadrez, né, para jogar xadrez, ainda que não existissem as máquinas capazes, né, ele fazia aquilo manualmente como uma tese teórica. Então, em 56 nasce essa expressão, né, inteligência artificial. E ela foi, né, sendo populada, e aqui essa discussão, essa reflexão sobre a capacidade de seres sem vida, né, terem inteligência, começou a ser um grande buzzword, como se diz, naquela época, na década de 60. Tanto é que, se a gente for pegar nos primórdios aí do nosso entretenimento, né, Jetsons, 1962, tudo isso começa a popular e se tornar popular nessa época. Em 64, a gente teve, inclusive, ali, né, um pouquinho depois de Jetsons, o primeiro chatbot, né, o chatbot como a gente conhece hoje, que é chamada de Elisa. Era um chatbot para simular ali, ou para pelo menos dar respostas automáticas a partir de perguntas e palavras-chave na área de psicanálise. Vejam só, né, o ser humano querendo colocar ali o mais profundo entendimento de si mesmo a partir de um chatbot. Então, o primeiro chatbot foi justamente, tratava de uma simulação, né? Porque esse é o teste de Turing é isso, né? Como a capacidade de uma máquina simular um ser humano. E aí a gente começa a tratar da primeira reflexão que a gente precisa fazer sobre inteligência artificial. Sempre que a gente fala de inteligência artificial, necessariamente a gente fala sobre simulação do que é o nosso racional, ou do nosso sentir, interpretar, diagnosticar, analisar, né? Bom, seguindo 64, 70 e 80 é tido como o inverno da inteligência artificial, né? Muito menos investimento, aquela frustração de que, né, Jetsons e outras coisas não aconteceram, ou não tinham capacidade de processamento, né, o hardware não tinha essa capacidade de processar. Quando acontece a internet, né, e aí década de 90, final da década de 90 ali, a internet ela conecta todas as coisas
e a gente tem muito mais capacidade de processamento também. Aí, em 97, o Deep Blue vence, né, o Kasparov no xadrez, e aquilo realmente foi, né, um boom de reflexão e de impacto no nosso comportamento, né? Em 97 em diante, muito estudo, muito investimento, até para resumir um pouco da nossa história recente, Siri em 2011, né, pela Apple, Alexa também em 2011, IBM Watson em 2011. E ali, 2011 foi um ano de lançamentos, assim, de aplicação de inteligência artificial, como a gente conhece, mas só para fazer um pequeno histórico e chegar ali em 2022, final do ano 2022, e aí o ChatGPT 3.5, né, e tudo que ele gerou, né, de repercussão e de reflexão e muitas vezes até de apreensão, né, a respeito do nosso futuro, como que isso vai se aplicar no nosso dia a dia. Bom, por sinal, a Alexa, fui falar o nome dela, ela ligou aqui em casa e está tocando uma música. Eu vou ter que pedir para ela parar. Alexa, parar. Então, não dá para falar um nome muito alto, porque ela já se acende. Muito bem, gente. Então, isso é IA no seu aspecto etimológico, no seu aspecto histórico. A gente precisa falar sobre a IA, além dessa nossa reflexão mais histórica, como uma ferramenta, né? Como uma tecnologia, né? Tecnologia é justamente isso. É uma ferramenta que aumenta a nossa capacidade como ser humano, né? Tecnologia também, outros animais usam tecnologia, né? Pássaros usam pedra para abrir, né, um objeto, outros animais também utilizam, uma série de animais usam tecnologia. Então, tecnologia é sempre uma ferramenta para aumentar a nossa capacidade. E, como uma ferramenta, ela não pode ser entendida como algo que tem uma intenção, ela é neutra, né? Toda tecnologia, por mais que ela tenha uma concepção para algum propósito que não seja o mais nobre, ela é neutra. Sempre que a gente olha para uma ferramenta, uma faca, por exemplo, ela serve para a gente, né, passar a manteiga no pão e também serve para machucar alguém, para ferir alguém, né, para fazer algum mal. Mas ela é algo que não tem intenção por si só. Então, inteligência artificial é uma tecnologia, por si só é uma ferramenta, e com a neutralidade que a gente tem que compreender essa ferramenta, certo? Bom, já falei para você sobre o que é a inteligência artificial, o que é ela como uma tecnologia, e é importante a gente entender a inteligência artificial como tecnologia no seguinte aspecto. A gente tem atualmente, né, o contato com inteligência artificial ainda no aspecto da inteligência artificial estrita. A inteligência artificial ela é entendida, né, na doutrina e na pesquisa e desenvolvimento como dois espectros da inteligência artificial. Um já aplicado, né, inteligência artificial estrita, que é essa que a gente conhece com os chatbots, com reconhecimento semântico e de algumas das nossas linguagens, no aspecto da sintaxe, né? Tudo aquilo que interpreta regras e executa. Então, essa é a inteligência artificial estrita. Ela é baseada no que a gente ensina para ela, sempre em relação às coisas do passado, ou seja, ela não tem a capacidade de criar por si algo que não tenha sido ensinado para ela. Ela pode fazer um conjunto, né, de interpretações com aquilo que foi ensinado e predizer algo ou até prescrever, mas ela não tem a capacidade de criação, né? Ela não tem a capacidade de interligar assuntos como um aspecto geral e como o da nossa inteligência e criar algo. Então, ela não tem a capacidade de imaginação, por exemplo. A inteligência artificial geral, que é tida como, aí sim, né, uma grande revolução do que a gente entende como inteligência, ela é algo que, para muitos escritores, para muitos pensadores, cientistas e pesquisadores, é algo que está ainda há 100 anos de distância da gente, né, com a tecnologia que a gente tem hoje,
e a quantidade de dados sendo processados, capacidade de processamento e até mesmo a ciência, né, em termos de programação do que poderia ser uma inteligência artificial geral, né, uma inteligência artificial forte, né, também é separado como inteligência artificial fraca e inteligência artificial forte. Então, em linhas gerais, a inteligência artificial que a gente tem hoje, né, mesmo quando a gente se depara com ferramentas como o ChatGPT, como o Bard, né, que ainda está, no meu ponto de vista, ainda incipiente, né, como a gente vê o Bing, né, que está aplicando muito do que a OpenAI fez de pesquisa e está lá no ChatGPT 3.5 ou 4.0, Copy AI, ou então essas inteligências que fazem interpretação de texto, né, e colocam numa imagem, como o Midjourney, né, que é fantástico, realmente é fantástico, elas ainda estão nesse espectro de inteligência artificial estrita, né, ou, como alguns dizem, inteligência artificial fraca. Então, portanto, o que a gente precisa entender como a tecnologia da inteligência artificial é que ela é ainda uma ferramenta, né, ainda não tem a capacidade de competir com a nossa incomparável, como eu digo, inteligência humana, porque a gente tem características muito exclusivas, né? A gente, enquanto seres humanos, e eu fiz questão de fazer essa provocação justamente na Semana do Estudante, a gente tem a capacidade de pensamento profundo, de sonhar, de imaginar, de entender, né, a extensão das nossas habilidades, né, isso no espectro da consciência mesmo. Então, são valores únicos e, no meu ponto de vista, ainda insubstituíveis, e eu ouso dizer que jamais substituíveis dessa nossa inteligência natural, né? Muito além, muito à frente do que é... Opa, deixa eu voltar aqui, que eu dei um toquezinho a mais. Porque, inclusive, essa figura aqui, que foi a Thalia. Thalia, parabéns pela apresentação que você montou, porque até olhando as imagens e acompanhando aqui o que você criou, me fez refletir o quanto que a gente está à frente, né? Aqui poderia ser uma distância ainda muito maior, né, do ser humano em relação à inteligência artificial. Essa nossa capacidade de interpretar o mundo, né, de forma transversal, de forma única e singular, ela é, com certeza, a nossa capacidade maior. A própria consciência, né, consciência por si só, ela é dividida em três, né? Tem um bom documentário que é Consciência ao Cubo, vale muito a pena, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar com toda certeza. Ela divide a consciência em três, né? Consciência em si, né, que é o entendimento, né, a percepção da gente, né, de si mesmo e da nossa capacidade de reconhecer a própria existência, ou seja, autopercepção, autoconsciência. A inteligência artificial, ela não tem essa capacidade de perceber, entender a própria existência, né? Ela pode simular, né? Lembram lá do teste de Turing, né? Ela pode simular. O teste de Turing era muito interessante porque na época que existia, era a máquina de escrever. Então, eram duas salas, onde numa sala uma máquina respondia as perguntas, a outra era uma pessoa que respondia as perguntas. As perguntas eram colocadas embaixo da porta, no envelope, e escritas à máquina, devolvidas para a pessoa, para o avaliador, né, para entender se ali o avaliador poderia identificar se era um ser humano ou se era uma máquina respondendo aquelas perguntas, né? Então, por mais que a inteligência artificial, principalmente essa estrita, ou fraca, ela simule a nossa inteligência natural, ela não tem a capacidade de perceber, de se entender, né, na própria existência dela. Então, consciência em si, ela não tem. Só a gente tem essa consciência em si, e claro que outros animais, golfinhos, né, alguns pássaros, né, o teste do espelho é uma das formas de medir, né, a consciência, a autoconsciência nos animais. Consciência no outro, aí então é muito mais difícil. Também é possível simular, né, a IA pode simular, mas ela não possui a verdadeira compreensão ou a empatia, né, a compaixão, aquela empatia colocada na prática. Empatia é algo muito da inteligência natural, né? O ser humano tem, outros animais têm, né? Os símios, os chimpanzés, né? Já tem muitos estudos em relação a isso, os golfinhos também. Consciência do meio, que é o outro tipo de consciência, né? Desses três consciências, também só a inteligência natural é capaz de ter. Percepção e compreensão do ambiente, do mundo ao redor. Por mais que a inteligência artificial possa
analisar, né, processa dados sobre o ambiente, ela não tem a real e verdadeira percepção ou consciência do meio. E, enfim, essa nossa incomparável inteligência humana, ou a nossa inteligência natural, ela é muito própria do ser humano. E é uma característica profundamente humana, como eu gosto de dizer, né? Ela conecta a gente ao outro, ela nos conecta no mundo, enquanto a inteligência artificial ela vai apenas simular esses aspectos de consciência, ela está muito longe ainda de ter essa, como se diz, né, a tapeçaria da percepção, né? A percepção ela o gut feeling, a pele, o sentimento, né, interpretado do que é a emoção de cada um. Isso, só essa avaliação semântica do que é essa tapeçaria, esse mosaico, esse arco-íris, essa nuance de emoções e de interpretação de si, do outro e do meio, isso vai estar muito longe da inteligência artificial chegar nesse ponto. Então, uma provocação aqui, como uma segunda provocação que eu faço aqui, principalmente na semana do estudante, é continuar se perseguindo, né? Perseguindo a sua consciência, perseguindo a consciência no outro e a consciência do meio, porque isso com certeza nos blinda de qualquer substituição, né? Como seres que, mais do que são a ideia ou do que executam a ideia, têm a ideia, né? Essa nossa capacidade única de pensamento crítico, da reflexão, é algo que, do meu ponto de vista, vai nos blindar e nos colocar aqui como protagonistas nesse aplicar da inteligência artificial, na influência do que será a inteligência artificial como um todo. Então, na nossa terceira sessão aqui, que é essa convergência, né, de inteligência artificial e humanidade, eu volto aqui nessa entendimento de que a inteligência artificial é uma ferramenta. Então, se ela é uma ferramenta, a gente precisa se colocar como o agente, né, nessa ação de usar a ferramenta, entender que ela é neutra e que depende da nossa intenção. A intenção do que a gente vai fazer com essa ferramenta. E ela tem uma capacidade enorme de entender padrão complexo, economiza muito tempo para a gente poder escrever esse futuro, né, não só o nosso futuro, mas o futuro, né, do que a gente entende como o nosso meio, né, o futuro dos outros. Então, a inteligência artificial como ferramenta, ela é uma bela oportunidade da gente aumentar as nossas capacidades, não só em termos de qualidade e quantidade, mas para a gente poder economizar o tempo em algumas tarefas, né, que são tarefas repetitivas, tarefas que demorariam muito tempo para a gente compreender, classificar padrões complexos. E aquelas tarefas do dia a dia, né? A gente tem aí exemplos como o robô que faz a limpeza dentro de casa, as assistentes, né? Eu uso bastante aqui em casa a Alexa, como vocês puderam observar, ela não acendeu. Uso também no meu celular, né, essa SIRI, porque também não dá para falar, senão vai me interromper aqui. Né, no trânsito, a gente, né, tem a oportunidade de usar no carro, os mapas, enfim, tudo isso, a própria pesquisa do Google. Quando a gente vai pesquisar o Google, por isso que a década de 90 foi importante, aquilo também é uma série de árvores de decisão ou de interpretação, né, da sintaxe da nossa busca, que facilitam demais o nosso dia a dia, né? Então, entender que é uma ferramenta e que ela é uma ferramenta e não uma parceira. Eu tenho feito algumas provocações nas pessoas com quem eu tenho oportunidade de influenciar e de provocar, deixar com que a gente, ou permitir a gente, colocar na berlinda essa expressão de que a tecnologia é nossa parceira. Eu acho que parceria, eu acho que coleguismo, ou se relacionar com alguém em intenção é muito, né, de quem é proprietário ou que possui inteligência natural, porque a intenção ela deixa de ser neutra, ela deixa de ser uma ferramenta. Então, entender essa tecnologia como uma tecnologia. Então, não é uma parceira, não é uma pessoa que está do outro lado, não existe ali uma intenção
na própria ferramenta, a não ser que alguém tenha enviesado, obviamente, né, aquela ferramenta. Então, vai ter uma intenção do ser humano que colocou alguma intenção ali. E eu acredito realmente que essa convergência de inteligência artificial e das nossas humanidades, não como uma competição, mas como uma colaboração. Trabalha conosco, né? Não como uma parceria, como uma ferramenta. Quando eu vou apertar um parafuso, a chave de fenda, a chave Phillips, ela trabalha comigo. Ela não é minha parceira, né? Porque ela não tem intenção, eu que estou ali girando. Então, acredito que essa convergência de humanidade com inteligência artificial, ela precisa ter essa reflexão. Acredito bastante que o que vem em regulação para dar sentido, né, ou para gerar algum tipo de cuidado maior a respeito de inteligência artificial, vai tratar dessa classificação, né, como uma ferramenta, né, que a gente sempre tem a oportunidade de saber que aquilo é uma ferramenta, que não tem do outro lado alguém com intenção, ou seja, tudo que se fala hoje em termos de simular a presença humana ou dizer ou causar algum tipo de interpretação que do outro lado tem um ser humano ou que tem uma inteligência natural com intenções, do meu ponto de vista, precisa, se não vai ser, né, acredito que vá, objeto de regulação. A regulação ela é sempre algo muito pesado, né, quando a gente vai olhar para as oportunidades que o mundo tem em aplicação da inteligência artificial. A gente tem que cuidar para não pesar a mão, né? Tentar entender a estratégia por trás de uma regulação, tentar entender onde é que a gente quer chegar com uma regulação, mas nesse ponto eu sou bem favorável a uma regulação bastante consistente para que as pessoas, desde agora, né, onde a gente está não engatinhando, porque a gente já está usando desde a década de 90, né? Mas assim, agora está mais difundido, ela está em objetos, a gente tem inteligência artificial rodando, né, nos IoTs, na inteligência, né, da internet das coisas, nesses nossos assistentes virtuais. Eu realmente acredito que isso precisa ser um objeto de regulação, né? Para que a gente tenha o uso ético e responsável dessa tecnologia como ferramenta, porque né, do ser humano, né, ter o seu viés, e a gente precisa deixar isso cada vez mais transparente. Então, a auditabilidade do que está por trás, as pessoas terem transparência, né? E acredito que isso vai ser um ponto, né, de regulação, e com certeza a gente precisa entender isso como uma ferramenta e não como uma parceria. Bom, eu acho que essa provocação em termos de convergência ficou clara. Eu quero trazer dois autores que são riquíssimos no sentido do que eles trouxeram aqui, né, para esse amigo que vos fala aqui. Primeiro, o Kai-Fu Lee, que é o cara que é o pai da inteligência artificial que interpreta a voz, né? A gente utiliza muito hoje e cada vez mais. Ele foi um pesquisador, trabalhou em diversas empresas e grandes empresas. Ele fundou o Google na China, depois fechou o Google na China e seguiu trabalhando com inteligência artificial. Mas ele é um grande pesquisador e tem esse livro, que é um livro que remete a essa discussão ética a respeito da utilização da inteligência artificial, mas também coloca, né, com base teórica e técnica, o quão distante está a inteligência artificial geral da nossa capacidade, ainda que a gente tenha a computação quântica, que vai nos ajudar a fazer grandes interpretações em escala, né, e processamentos. É um livro que eu considero bom, e ele além disso, ele explica questões da cultura, né, da China no início do livro, muito interessante, vale muito a pena conhecer esse autor. Um outro autor que eu conheço já há um pouco mais de tempo, desde 2017, que é desse livro aqui. Infelizmente ainda não tem em português esse livro, embora seja de 2017. O Joseph, ele se chama presidente, né? Ele é presidente da Northwestern University em Boston, e ele tem uma visão riquíssima sobre a aplicação da educação e como a educação pode se blindar, né? Não só a educação, mas o ensino superior, o ensino técnico, para explorar melhor as nossas capacidades humanas e aquela nossa capacidade singular e insubstituível
das nossas humanidades. Ele defende aspectos como a exploração antes do conteúdo, mergulhar nas nossas humanidades, seja o curso que for. Inclusive na Northstream University, em geral, os alunos eles primeiro saem do campus e vão conhecer outras culturas e se apropriar de algumas, né, dessa exploração das possibilidades a respeito do que eles vão desenvolver em termos de ensino-aprendizagem nos seus cursos, para depois voltar ali com mais empatia, com mais capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender o problema. E aí a provocação, já dei esse livro para alguns gestores educacionais, para alguns professores, para reitores, porque talvez aqui, realmente, como diz o livro, a educação superior à prova de inteligência artificial. Não que a gente vá combater ou se colocar como uma disputa, né, como eu disse, né, não é uma competição, mas procurar fazer com que a gente aqui, eu sou eterno estudante, nunca parei de estudar, sou um lifelong learning aí, inveterado, né? Mas que a gente procure mergulhar nessas humanidades, né? No nosso poder de reflexão, na nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, na nossa intenção mesmo de não ser apenas, né, a ideia ou executar a ideia, poder ter a capacidade de criar, de sonhar, como eu digo, de fazer o download do futuro, né? Ou de escrever o futuro. A melhor forma de prever o futuro é fazer o download do futuro depois de ter escrito o futuro. É sonhar, criar, se apropriar dessa nossa consciência de si mesmo, da nossa consciência do outro, da nossa consciência do meio e fazer aí uma utilização dessa nossa inteligência natural ou das nossas humanidades que são incomparáveis para não sermos aí sim substituídos. Eu não gosto de ficar de falar sobre essa capacidade que a inteligência artificial estrita ou fraca tem de nos substituir, porque ela vai substituir algumas tarefas. Ela certamente vai substituir algumas tarefas que a gente tem. Logo que surgiu a informática, né? As pessoas realmente ficaram alucinadas, né? Pô, que eu vou fazer agora com o meu trabalho? Eu sou aquele que, um bom exemplo é quando surgiu o código de barras, né? O código de barras substituiu um trabalho que era um trabalho enfadonho, né? Um trabalho ruim de fazer, de classificar cada item, né? A mão, colocar numa planilha, tinha uma outra pessoa que digitava nos cartões magnéticos, naqueles supercomputadores. Essas são atividades que certamente elas vão ser substituídas, mas a gente vai ter mais capacidade de exercer a nossa consciência da gente mesmo, do outro, do meio, o poder de criar, de ter boas ideias e de cada vez mais fazer o download do futuro e fazer com que, assim como lá atrás nos Jetsons, né, alguém fez o download do futuro, mas não conseguiu colocar em prática muita coisa que a gente está fazendo hoje, né? Certamente essa capacidade artística que alguém foi lá e imprimiu, né, num entretenimento, a gente vai ter, né, com menos tarefas operacionais e repetitivas, mais capacidade de escrever o futuro e de fazer o download do futuro, né, seja com a tecnologia que a gente tiver. Está programado aqui a gente fazer uma demonstração do chat GPT. Thalia, não sei se a gente abre para perguntas agora, depois a gente abre de novo, dado que a gente tem algum tempinho, ou já parte para a demonstração do chat GPT, que vai ser uma demonstração rápida, é mais para mostrar para as pessoas como instalar na sua máquina, e tem ali um hackzinho que eu sempre gosto de indicar para ficar mais fácil. O que você acha? Claro, eu acho que a gente pode abrir para perguntas. Até então não temos nenhuma no chat. Não sei se alguém gostaria de aproveitar esse momento para deixar uma pergunta, alguma observação. Fiquem super à vontade. Caso contrário, eu acho que a gente pode ir, continuar com a Legal. demonstração e acompanhamos o chat aqui. Enquanto isso, enquanto o pessoal pode ainda fazer perguntas, tá? Eu vou fechar aqui e eu vou abrir uma outra guia que fechar essa aqui.
Legal. Tá para cá. Esse aqui eu vou botar para cá. Muito bem. Muito bem, pessoal. Estamos naquela fase, quem sabe faz ao vivo. Não que eu saiba muito, mas eu vou tentar ajudar em 2 pontos. Primeiro, para tirar esse mito, né? E a mística. Então, é desmitificar e desmistificar, porque às vezes também tem uma certa mística, além do mito, em relação à inteligência artificial e à sua aplicação. Lembrando que é uma ferramenta. Então, toda vez que a gente vai utilizar uma ferramenta, o ideal é que a gente olhe para a ferramenta, né? Às vezes a gente fica ali, mas como é que eu vou fazer? Olha para a ferramenta, ela vai conversar contigo. Ainda mais atualmente com esse monte de gente que pensa em UX, né? Que é experiência do usuário, né? Que pensa no design da experiência. Então, basicamente o que eu quero provocar aqui é, antes de instalar o ChatGPT, que ele vem, como vocês podem ver aqui, uma aplicação em inglês, né? E a gente sabe que no Brasil nem todo mundo, né, é o nativo do inglês ou né, se habilita, né, ou gosta, ou mesmo que conheça, use, seja fluente, mas prefere a nossa língua, né, o nosso tupi aqui, o nosso português, ou o nosso brasileiro, como muitos dizem, né, sendo aqui um pouco informal, mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem condições aqui no Google Chrome, tá? Estou fazendo uma propaganda do Google Chrome aqui, mas não é nada além do fato de ele ter essas extensões, tá? O Chrome, ele tem algumas extensões muito bacanas, e uma delas é esse tradutor do Google. E tem que botar tradutor Google, tá? Senão não vem, porque tem algumas razões, tem algumas questões aqui de regulação. Usar o tradutor do Chrome facilita uma barbaridade. Pelo fato de que, quando a gente adiciona essa extensão, olha só que beleza. A gente tem a possibilidade aqui, quando a gente vai... Peraí que eu acho que não instalou. Vou falar aqui, não... Aí, fechar aqui. Cadê as extensões? Aqui. Pensar extensões. São os problemas de fazer ao vivo, né? Extensões, acessar o web, a gente faz de novo para fixar. Muito bem. Google. Muito bem. Usar no Chrome. Adicionar. Pronto. Agora sim apareceu aqui. Beleza. Quando a gente instala o Chrome, o que acontece? Ele habilita a utilização... Ué. Gente do céu, eu fiz isso antes hoje de tarde. Eu acho que só tem que clicar ali em traduzir toda a página nisso, tu me permite. Aonde? Ali quando tu abriu a Bom, mas extensão. beleza. Eu não vou abrir, eu não vou... é? Então foi isso? Ali, ó, acho que Peraí. clicando ali naquele símbolo ao lado da estrela, aí vai aparecer uma caixinha, clicando em traduzir toda a página, acho que funciona. Aprendi contigo, inclusive. Aqui. Isso, agora clicando ali no Google Tradutor mesmo, vai abrir uma caixinha, vai aparecer traduzir toda a página. Bom, beleza, mas vamos adiantando aqui. O que acontece, tá? Se vocês fizerem e der certo, o ChatGPT ele vai ficar todo em português. Então, para que a gente não saia só usando e possa entender os exemplos, a capacidade, a limitação, principalmente, né, os termos de uso. Isso eu vou fazer um parênteses aqui antes de começar a utilizar aqui como um teste. Os termos de uso são algo bem importante, né? O Bard quando ele lançou agora um mês e pouco atrás, ele fez questão de colocar ali
que qualquer dado, né, bastante destaque, né, qualquer dado que ali é colocado, ele vai ser, primeiro, lido por pessoas naturais, né, e segundo, ele vai fazer parte do banco de dados dessa linguagem, né, simulação de linguagem natural. Aqui no ChatGPT não é diferente, tá? Então, se você colocar aqui informações sigilosas do seu empregador, se você colocar aqui seus dados pessoais, algum segredo que você não queira que outras pessoas fiquem sabendo, uma vez colocado aqui, ele vai fazer parte, né, do que é esse conjunto de dados que a OpenAI pode se utilizar. Então, tem que ter muito cuidado na hora de utilizar. Algumas empresas, boa parte das empresas, principalmente de tecnologia, elas proibiram a utilização nos seus ambientes, né? Porque é irresistível, né, que a gente vá lá, copie, né, por exemplo, um texto e faça com que provoque aqui o ChatGPT para fazer uma correção, fazer uma tradução, por exemplo, de um contrato, melhorar, né, sintetizar, enfim. Então, uma das razões que vamos tentar aqui de novo. Português. Agora funcionou, tá vendo? Aí, Sim, então, perfeito. gente, é uma extensão que isso não é só para o chat GPT. Eu uso na correria para muita coisa, de verdade, não tenho vergonha nenhuma de falar, porque isso é tempo, é uma ferramenta também e é inteligência artificial. Esse tradutor do Google é mais um exemplo de inteligência artificial e a gente tem que utilizar ele como uma ferramenta. Claro, é sempre melhor a gente treinar a nossa habilidade, né? Até a nossa capacidade, né, de pensamento ágil e rápido, né, e adequado em outras línguas. Mas, muitas vezes no dia a dia, se tem alguma dúvida, eu uso essa extensão e não tenho vergonha nenhuma de dizer. Assim como o chat GPT. Para algumas coisas, né, é bem legal, principalmente em pesquisa. Eu raramente agora eu uso o Google. Eu tenho no celular já o chat GPT e quando eu vou fazer alguma pesquisa, o que eu faço? Muitas vezes eu quero correlacionar coisas. Quero correlacionar. Quero pegar, por exemplo, uma interpretação do Daniel Goleman em relação à inteligência emocional com alguma questão que trate aqui por exemplo, do Kai-Fu Lee, que fala sobre inteligência artificial. A capacidade do ChatGPT de pegar essas informações, né, entender a sintaxe, né, de onde que é o melhor resultado possível, é fantástico. E ela consegue sintetizar e principalmente fazer provocações, né? Fazer provocações, como por exemplo, a gente pode perguntar, eu vou pegar um exemplo aqui, mas um pouco menos filosófico, né? Para iniciar, vamos colocar aqui. Estou no primeiro semestre de administração. Aí outra coisa que a gente pode errar aqui no teclado que ele vai entender perfeitamente. Então isso facilita bastante. Que administração gostaria de iniciar um estágio na minha área. É o contexto, né? Um prompt aqui, que é o comando para o ChatGPT. Quais recursos eu poderia procurar para melhor me classificar nos recrutamentos, bem como quais pesquisas posso desempenhar para o resultado ir mais rápido. Fiz uma pergunta bem genérica. Esse aqui é o ChatGPT 3.5, tá? É importante dizer, ele é gratuito. Ele está gerando aqui a interpretação do que eu coloquei. Só para provocar, obviamente, que ele falhou, né? Porque é ao vivo, então. Impressionante como deu erro. Ai, vamos de novo.
A gente pode regenerar quantas vezes for necessário, tá? E aqui pode ser por uma razão que eu estou usando duas telas e o meu computador pode não estar conseguindo processar o... Vamos ver aqui, deixa eu fazer um refresh, que é uma dica boa quando a gente vai... Mas eu vou mostrar o teste que eu fiz antes, tá? O teste que eu fiz antes. Esse é bom de fazer o teste antes, tá? Bom, eu botei aqui, estou cursando o primeiro, isso aqui foi hoje, tá? Estou cursando o primeiro semestre de administração e gostaria de algumas dicas para conseguir um bom estágio na minha área. Bem como de quais características um avaliador de recrutamento e seleção utiliza para selecionar esse tipo de situação. E ele já trouxe aqui, conseguir um bom estágio durante seu curso de administração é uma ótima maneira de ganhar experiência prática e construir uma base sólida para a sua carreira, sua futura carreira. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a conseguir um estágio na sua área e algumas características que os avaliadores de recrutamento e seleção geralmente valorizam. Dicas para conseguir um bom estágio. Atualize seu currículo. Sheila, eu não quero queimar etapa, viu? Você não briga comigo. Eu só estou aqui tentando fazer uma combinação do que você vai falar amanhã com a aplicação aqui do nosso ilustre ChatGPT. Atualize seu currículo, destaque suas habilidades relevantes, educação e qualquer experiência anterior que possa estar relacionada à administração. Networking, ó, que você vai falar amanhã. Pesquisar a empresa, né? Personalizar sua candidatura. Bom, enfim, ele te dá uma série de insights. Aqui ele não vai resolver o teu problema. Ele é uma ferramenta, como eu disse. Ele é uma ferramenta que ele vai te trazer mais insights e vai, por exemplo, aqui te trazer as características valorizadas no recrutamento e seleção, né? Atitude proativa, habilidades de comunicação, habilidade analítica, trabalho em equipe e aqui outra pergunta que eu fiz aqui também, né? Quais são os melhores sites de busca para vagas de estágio no Brasil? Ele te traz aqui, não traz o link, né? Mas aí facilita para a gente procurar. Ele é um inspiracional. Como posso me preparar para uma entrevista de estágio? Aí eu fui bem específico. Como posso me preparar para uma entrevista de estágio em uma imobiliária de grande porte? Peguei um caso aqui específico de imobiliária de alguém que esses dias me perguntou. Preparar-se para uma entrevista de estágio em uma imobiliária de grande porte requer pesquisa, planejamento e confiança. Olha que interessante. Gente, isso aqui não é uma pessoa que está falando. Isso aqui é um conjunto, né, de uma linguagem natural que de tanto treinamento, né, e conversa entre a própria máquina e ela mesma, né, que a OpenAI desenvolveu, ela criou essa capacidade de sintetizar, né, ou simular o que seria uma resposta de inteligência natural para nos ajudar, como ferramenta. Pesquisa sobre imobiliária, uma dica super legal, né? Saiba mais sobre a história, os serviços, a missão e os valores da imobiliária. Familiarize com os principais empreendimentos e projetos nos quais a imobiliária está envolvida. Entenda a cultura organizacional e a reputação da imobiliária no mercado. Né? Olha que interessante, né? São dicas super valiosas, né? Conhecimento da indústria imobiliária. Esteja ciente. Eu estou vendo não faz busca pela internet, Rafael. O 3.5 ainda não faz. Mas o Bing, né, que já tem OpenAI dentro, e o ChatGPT 4, que tem alguns plugins, ele faz. Mas, gente, não precisa fazer o pagamento do ChatGPT para usar assim, de maneira muito versátil e vasta em termos de possibilidades. Bom, enfim, ele traz aqui preparação das suas realizações e habilidades, prática de perguntas comuns, enfim, fale sobre você, olha, sabe, isso te dá mais confiança, né? Isso para estágio. Mas, gente, vestimenta apropriada, né? Isso aqui é polêmico, né? Vestimenta apropriada é uma coisa polêmica, né? Mas ok, tá aqui, é um inspiracional. Atitude positiva e confiante, preparação para testes práticos, né? Se a gente vai trabalhar em alguma função específica, né? Exemplos concretos, você falou, essa parte falou bem interessante. Após a entrevista, envie um e-mail agradecendo ao entrevistador pela oportunidade e reiterando seu interesse na vaga de estágio. Dicas super valiosas, né? Então, a minha intenção aqui foi de quebrar esse medo de abrir o chat GPT, colocar ali, né, fazer o seu login, criar o seu login, e não é porque está em inglês que a gente vai deixar de utilizar a ferramenta, se a gente não gosta ou não está habituado a usar o inglês. Mas, basicamente, e aqui já vi que a gente já está com o nosso tempo chegando no final, como passa rápido. É verdade, Lívia. Eu vou fechar aqui
a apresentação. Então, basicamente para a gente, primeiro, entender como ferramenta, usar como ferramenta, aumentar a nossa capacidade, sem esquecer que é a gente que vai, né, é o ser humano, né, a nossa inteligência natural, nossa capacidade única e insubstituível que vai estar lá naquela oportunidade, né, disputando aquela vaga, né, ou aproveitando aquela oportunidade, mas a ferramenta com certeza pode nos poupar tempo de pesquisa, pode nos trazer insights. Nossa, eu uso bastante para trazer insight e correlacionar assuntos, é fantástico, muito legal mesmo, e eu recomendo não só essa ferramenta, né, mas toda aí tem uma série de ferramentas aí que são boas de utilizar. Mas sempre entendendo que não é uma parceria, não tem uma pessoa do outro lado, é uma ferramenta e ela vai ser neutra, a gente é que vai dar o destino e com a nossa intenção. Perfeito, Nívio. Muito obrigada pela riquíssima apresentação. Acho que foi maravilhosa para dar esse contexto geral para o pessoal. E aproveitando esses últimos minutos, chegou o momento da gente explorar as questões enviadas pela nossa audiência, né? Eu coletei ali algumas perguntas no chat e gostaria da tua ajuda, Nívio, para respondê-las. A primeira é do Bruno Maciel. Ele perguntou se tu considera que o uso da IA cria uma dependência e inibe as buscas por novos conhecimentos. Bom, isso vai de cada um, né? Tu vê, a ferramenta ela é neutra. Nível falando agora, né? Para o nível que lê muitas coisas, está sempre, né, mergulhando em novidades e muitas vezes até esquece algum conteúdo de um livro ou precisa correlacionar assuntos muito diferentes numa hipótese ou em algumas hipóteses, ele foi o contrário. Ele me ajudou, ele catalisou o encontro e a convergência de muitos assuntos. Mas se toda vez a gente procurar utilizar essa ferramenta para substituir a nossa reflexão, né, a gente não usar a nossa capacidade de observação, né? Observação é a nossa maior capacidade. Tem um livro fantástico que chama Inteligência Visual, que é um dos principais componentes, inclusive, da própria educação, né? Um dos componentes da observação, né? Depois a exploração. Eu acho que se a gente deixar de observar e de explorar fora da tecnologia, a gente vai se habituar, assim como a gente tem, né, o hábito de não memorizar mais nada, nem número de telefone, nem endereço, a gente vai acabar destinando essa nossa capacidade para a ferramenta. Eu acho que a gente perde, né? Mas se a gente conseguir correlacionar mais, a gente ter capacidade de processar mais dados, né? Ganhar tempo nesse processamento e correlação, acho que a gente não perde, a gente ganha. Mas é tudo o que a gente vai fazer com a ferramenta. Né? Com certeza, tens razão. E para finalizar, como o nosso tempo já está esgotando, tem a pergunta do Roger Gomes. Ele perguntou se tu recomenda a versão do Chat GPT 4.0, né, em algum contexto ou cenário específico. Olha, tem muitos plugins interessantes. A capacidade do que vem de resposta, ela realmente é um pouco mais elaborada, mas pelo preço ainda, né, e pela capacidade que hoje o Bing tem de trazer alguns elementos e outras ferramentas, né, se você colocar no Google aí tem uma série de ferramentas, tem até esses dias eu mandei uma mandala, né, das ferramentas possíveis. Eu acho que não, custo-benefício, francamente, não traz tanto benefício, né, comparado aí com o que é o preço, né, da ferramenta. Eu recomendaria utilizar o 3.5 porque ele serve bem. Ele falhou aqui, mas é pela capacidade de processamento da minha máquina, porque eu estou com duas telas abertas e eu tenho certeza que o Chrome ali acabou tendo algum tipo de dificuldade maior. Com certeza. Obrigado, Nívio. Obrigado, Bruno e Roger, pelas perguntas. Caso surja alguma dúvida em outro momento, nossos canais estão abertos e ficaremos felizes em contribuir aí com os esclarecimentos. Mas chegamos ao final do nosso encontro sobre inteligência artificial e eu gostaria de expressar minha gratidão a todos que estiveram conosco nessa jornada. Um agradecimento especial ao Nívio por compartilhar seus insights valiosos. Tenho certeza que as tuas perspectivas nos deram uma visão clara da importância e do impacto da IA no mundo atual.
Agradeço também ao Comitê de Desenvolvimento Sustentável por toda a organização, o apoio, parabéns, muito obrigada. E a todos os participantes, espero que as informações apresentadas hoje os inspirem, os ajudem em suas respectivas áreas de atuação, que vocês continuem buscando conhecimento, inovação em todos os campos e se mantenham engajados, curiosos e, acima de tudo, abertos às infinitas possibilidades da IA, né? Muito obrigada pela presença de cada um, pela participação. Passo a palavra para o Nívio, fica à vontade, Nívio, e até o nosso próximo encontro. Thalia, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pela apresentação. Pessoal, toda essa apresentação, quem montou, a arte, tudo foi a Thalia. A Thalia é a nossa grande, né, estimuladora aqui, nossa presidente do Comitê de Desenvolvimento Sustentável, ela que é responsável pelo nosso relatório de impacto, relatório de sustentabilidade e as nossas relações institucionais que realmente faz essa escuta generativa do que a gente pode, de fato, entregar aí para o nosso público de interesse. E a gente tem um comitê fantástico de desenvolvimento sustentável, tanto é que a gente tem aqui mais, não esqueçam, né? A gente tem mais 3 encontros, né? Terça, quarta e quinta, né? Às 11 e às 16 na quinta-feira. Não percam essa oportunidade de né? se inspirar com os nossos conteúdos e visitem o nosso site, fundacred.org.br, né? Procurem aqui a gente nas redes sociais, né? Tanto a Fundacred como o meu, Nívio Delgado, que vai ser um prazer ter contato com todo mundo aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Uma boa tarde.